Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista. Daqui a pouquinho eu vou para a cozinha para experimentar uma receita deliciosa que o Davi está preparando para a gente, porque hoje é dia de Chef Kids. Mas antes, eu quero fazer uma entrevista super interessante aqui, é com a mãe do Davi, inclusive, viu, gente? A nossa super hipnoterapeuta Tainá Gobo nos acompanha aqui, às vezes, na cozinha, com entrevistas, e hoje ela tá aqui com a gente. Boa tarde, minha linda, tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia, tudo bem e você? Tudo bem também, graças a Deus. E hoje a gente vai falar sobre vícios. E quando a gente fala em vícios, nem sempre a gente tá ligado a essa questão do uso de drogas, né? Existem várias formas de vícios. Substâncias, comida, situações, atitudes. Então é sobre isso que a gente vai conversar agora com a nossa super Tainá. Tainá, senso comum a gente pensa isso mesmo, né? Vício, droga, tabaco, drogas mesmo, sei lá, e álcool. Mas quando a gente pensa assim em vício, comida, outras situações, parece que não é vício, né? Mas é. É vício. O vício, ele é um comportamento, né? É um comportamento que a pessoa, ela adquire em algum momento da vida. E o comportamento ruim, ele pode existir, mas ele não necessariamente é um vício, né? Quando que se torna vício? Quando aquilo passa gera uma evolução do problema e aí a pessoa não consegue ter controle. É quando ela não tem aquela tomada de decisão. Eu não posso escolher entre não fazer ou fazer, né? Me comportar desse jeito ou não me comportar, né? Comer ou não comer. Então, ela acaba se tornando algo mais forte do que o controle dela, mais forte do que ela. E normalmente são coisas autodestrutivas, né? Vício, quando se fala de vício, a gente não está falando de uma coisa positiva. Mas tem pessoas que falam, eu sou viciada em atividade física, né? Mas quando a gente está falando de vício, a gente fala, se você for buscar o significado de vício, ele trata-se de comportamento autodestrutivo, coisas que a pessoa faz contra ela e ela não quer fazer. Então, geralmente as pessoas em volta percebem que a pessoa está viciada ou passando de um limite e falam, você está viciada. E a pessoa fala, claro que não, se eu quiser eu paro, não é assim? Não, se eu quiser eu paro, não, se eu quiser eu não como mais. Não, para, se eu quiser eu não faço isso. Se eu não quiser, às vezes a pessoa não tem essa dimensão de que não é se eu quiser, tem que querer também, mas ela tem que ter ajuda. E isso é muito importante porque as pessoas julgam muito, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela é viciada em chocolate, por exemplo, né? Ou até mesmo em drogas, em álcool, cigarro, pornografia, né? Já tratei vários casos de pessoas que vieram buscar hipnose para tratar o vício em pornografia. Então, a gente tem que entender que essa pessoa, a mente dela busca aquilo por um motivo. Não é só porque ela quer. Existe algo por trás, algo que motiva ela a fazer aquilo e muitas vezes ela desconhece. Nem ela mesma sabe o porquê que ela faz aquilo. Porque que ela sente a necessidade. Acaba se tornando uma necessidade e ela não tem controle. E como que entra a hipnose, então? Então, a hipnose, ela é uma ferramenta diferente de qualquer outra ferramenta, falando-se de terapia. Porque a hipnose vai na causa, ela vai na raiz do problema, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma compulsão alimentar, um descontrole, a gente encontra o motivo que faz ela sentir isso. Então, as causas, então, o vício, né? Falando-se do vício, que é a busca desse prazer excessivo, né? Além do normal, a pessoa está buscando naquele comportamento aliviar uma dor emocional, né? E às vezes ela até fala, é uma tristeza, ok, mas da onde que vem essa tristeza? Quando ela começou? E através da hipnose a gente encontra, e não só encontra, a gente consegue, através das técnicas de ressignificação, curar isso, tratar isso, né? Então, assim, tem muitos pacientes meus que descontavam raiva, angústia, tristeza na bebida. Depois que faz o tratamento, fala, Tainá, eu olho pra bebida, pra mim não é nada, não tem vontade. Eu passo dias sem comer doce, antes eu não aguentava. Eu tinha que estar comendo o tempo todo. Viu, Tainá? E assim, por exemplo, uma pessoa quando ela vai ser internada para tratar algum vício, geralmente fala-se assim, mas a pessoa tem que querer, porque se você obriga a pessoa, o tratamento pode ser que não dê certo, tem tudo isso. Na hipnoterapia, na hipnose, a pessoa também tem que aceitar essa ajuda?
Tem. Por isso que a gente faz, antes do tratamento, a gente faz é como se fosse um treinamento. Eu faço um pré-talk, que a gente chama, que é realmente passar para a pessoa qual é o papel dela dentro da hipnoterapia. Não é só eu. Eu tenho a técnica, eu tenho o conhecimento, né? A especialidade, sei fazer, sei aplicar, mas tem a parte dela também que é muito importante. Primeira coisa, reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer que a situação que ela tá não dá mais para sustentar, entendeu? Seja cigarro, por exemplo, pessoas, o tratamento é muito parecido, pessoas irritadas, nervosas, o tempo todo explodindo. O tratamento é muito parecido com vício. Sério? É muito parecido. A gente trata a causa. Por que que você não aguenta? Por que explode a todo momento? Aí a pessoa fala, Tainá, eu procuro aquela raiva, não tem mais. Porque ela saiu ali, ressignificou. Por quê? Porque você está vivendo a situação como ela realmente é. A gente tem que entender que tudo que a gente vive no presente, a gente traz uma carga emocional desde a infância, entendeu? A gente traz coisas lá de trás. E aí, chega uma altura que isso fica sobrecarregado. A hipnose é fazer uma faxina emocional. A gente faz uma faxina. Sabe um computadorzinho que tá pesado, carregado, não roda? Aí você manda formatar, ele volta rapidinho, ligeiro. Então você começa a viver as situações como elas realmente são. Né? Então uma pessoa, por exemplo, que enfrenta o vício em drogas. Hoje mesmo eu fiz uma visita para um amigo que está em processo de tratamento. Ele está bem, graças a Deus, mas a gente vê o quanto a pessoa se sente culpada por estar assim, por viver isso, sabe? Porque não é culpa dela. Qualquer pessoa pode entrar numa situação assim. A gente pensa, é fraco, ele não teve instrução, não sei o quê, mas tanto que se fala e a pessoa entra nessa situação. Pode entrar, pode acontecer. Você não sabe o que ela enfrentou. Você não sabe o que ela traz desde lá de trás e hoje para ela estar nessa situação. E qualquer pessoa, ela pode se beneficiar da hipnose? Qualquer pessoa. Ela precisa querer. E assim, é bem importante falar porque as pessoas têm muito medo, né, de hipnoterapia, de hipnose. Hipnose, meu Deus, o que é isso? Aí eu não volto mais. Não, fiquei lá, presa. Não fica presa no lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Você não fica preso, você não fica inconsciente, você fica consciente o tempo todo. Vamos dizer que nós estamos fazendo hipnose, eu e você. Daí eu tô lá, né, te instruindo, de repente eu tenho uma parada cardíaca e morro ali. Você vai abrir o olho e me socorrer, porque você não vai para lugar nenhum, entendeu? Não tem risco algum. Nada acontece do que você não queira. Não existe esse negócio de a pessoa vai dominar minha mente e ela vai fazer eu falar a senha do meu cartão. Não, você está consciente. A diferença é que o teu senso crítico, o que é o senso crítico? É aquela parte que fica analisando. Mas por que isso? Por que aquilo? Esse senso crítico, ele tá mais de lado. Você tá mais emotiva, você tá mais assim, as emoções afloram. E é justamente isso que a gente quer. Porque se eu conseguir aflorar as tuas emoções, a gente consegue resgatar da onde que vem a dor. Aí nós vamos, buscamos a dor, encontramos e ressignificamos. Ai, que perfeito. É muito legal. Eu falo assim que quem fez hipnose um dia na vida, ele conquistou assim algo muito incrível, porque é muito massa, é muito top, é show de bola. Olha só que legal, hein? Aí se você em casa está assistindo, tem dúvidas ainda sobre o assunto, eu sei que aqui a gente dá uma pincelada muito geral, né? Às vezes a pessoa quer saber mais. Calma, que a nossa super Tainá vai passar o Instagram dela. Se tiver alguma dúvida, já manda lá no direct. Belinda, qual que é o teu Instagram? O meu Instagram é @hipnoterapiacascavel. Perfeito. Obrigada, Tainá, pela presença, nada. viu? Mas você continua por aqui que o filhote fez comida gostosa pra nós lá. E você vai apreciar juntinho. Sim, pode Fechou? deixar. Então, Fechou. tá bom.